Você já se sentiu presa em um relacionamento que parecia sugar toda a sua energia, mas ao mesmo tempo não conseguia se imaginar sem ele? Já se pegou pensando: por que eu continuo aqui se tudo me faz mal? Essa é a grande armadilha emocional de quem se relaciona com um narcisista. E hoje nós vamos mergulhar fundo nessa pergunta. Por que é tão difícil deixar alguém que, no fundo, só nos machuca? Talvez, enquanto você escuta, algumas lembranças venham à tona. Talvez você se reconheça em cada palavra. Se isso acontecer, respire fundo e lembre-se: você não está sozinha. Milhares de mulheres passam por isso todos os dias. E a libertação começa justamente aqui, com o entendimento. Quero te contar uma história. Imagine uma mariposa que voa em direção a uma luz. No começo, a luz é encantadora, brilhante e calorosa. Ela acredita ter encontrado o seu lugar, sua razão de existir. Mas com o tempo, a mesma luz começa a queimar suas asas. Ela sente dor, tenta se afastar. Mas a lembrança do brilho, daquela sensação inicial de acolhimento, a puxa de volta. E assim, em um ciclo doloroso, a mariposa se aproxima e se afasta, se queima e se cura, mas nunca consegue se libertar. Assim é a relação com um narcisista, uma dança confusa entre o desejo de ficar e a necessidade de escapar. E quanto mais tentamos nos afastar, mais sentimos a falta daquilo que um dia acreditamos ser amor. Você já viveu isso? Já sentiu que era essa mariposa, presa em uma luz que parecia vital, mas na verdade só te destruía? O narcisista nunca se mostra por inteiro de imediato. Ele começa pela fase da idealização. É aquele início arrebatador, mensagens todos os dias, promessas de um futuro perfeito, gestos de carinho exagerados. Ele te coloca em um pedestal e faz você acreditar que é única, especial, quase como se tivesse encontrado a alma gêmea que tanto esperava. Mas essa fase não dura para sempre. Aos poucos, começa a desvalorização. As críticas aparecem disfarçadas de brincadeira. O silêncio começa a se tornar uma arma. As comparações sutis vão corroendo sua autoestima. Por que você não é mais como antes? Olha como fulana faz melhor. Você está exagerando. E então, chega a fase do descarte. Ele se afasta, te ignora, age como se você não tivesse importância nenhuma. Você sente como se fosse invisível, descartável, como se todo aquele amor tivesse sido apenas um delírio da sua imaginação. Mas não acaba aí. Depois de te afastar, muitas vezes ele volta, pedindo desculpas, prometendo mudanças, mostrando novamente aquela versão encantadora do início. E o ciclo recomeça. Idealização, desvalorização, descarte, de novo e de novo. Esse ciclo é viciante, porque entre a dor, você recebe pequenas doses de afeto. E essas migalhas fazem você acreditar que vale a pena continuar tentando. Agora eu quero compartilhar as razões mais profundas que explicam por que tantas pessoas permanecem em relações com narcisistas, mesmo sabendo que sofrem. Primeiro, o vício emocional. Quando você recebe pequenas recompensas de carinho em meio a muito sofrimento, o seu cérebro se condiciona. É como se cada gesto de afeto fosse uma gota de água no deserto. Você sabe que é pouco, mas naquele momento parece suficiente para te manter viva. Segundo, a dúvida e a culpa. O narcisista é um mestre da manipulação. Ele faz você acreditar que o problema é sempre você, que você é sensível demais, ciumenta demais, carente demais. Com o tempo, você começa a se perguntar: será que ele tem razão? Será que eu sou mesmo o problema? Essa dúvida paralisa e te mantém presa. Terceiro, a esperança. Você se agarra à lembrança de como tudo começou. Aquele início mágico, as promessas, o cuidado. E acredita que, se fizer tudo certo, talvez aquele homem do começo volte a existir. Mas, na verdade, aquela versão nunca foi real. Foi apenas uma máscara. Quarto, o medo da solidão. Estar sozinha parece assustador. Você pensa: e se eu nunca mais encontrar alguém? E é nesse medo que o narcisista encontra força.
Ele percebe que você prefere se ferir acompanhada a enfrentar o silêncio da solidão. E por fim, existe o impacto psicológico profundo. Um relacionamento com um narcisista pode destruir sua autoestima a ponto de você esquecer quem realmente é. Você se olha no espelho e já não reconhece a mulher refletida ali. Se pergunta: quem eu sou sem ele? E essa pergunta, que deveria ser libertadora, se torna uma prisão. Mas a verdade é que você nunca precisou dele para existir. Você só esqueceu da sua força. Deixar um narcisista não é apenas terminar um relacionamento. É um processo de reconexão com a sua essência. É como acordar de um longo sonho confuso e se lembrar de quem você era antes de tudo isso começar. Pode ser doloroso. Pode exigir coragem que você acredita não ter. Mas cada passo rumo à liberdade é também um passo rumo a você mesma. Você não é a mariposa que se queima. Você é a própria luz. E quando entende isso, percebe que não precisa mais se aproximar de chamas que destroem. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários: eu escolho me libertar. Escrever isso não é apenas comentar em um vídeo. É um ato simbólico. É uma declaração para você mesma de que está pronta para iniciar uma nova fase. Se esse conteúdo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça, no próximo vídeo vamos conversar sobre como reconstruir a sua autoestima depois de uma relação tóxica. Até lá, lembre-se, você não está sozinha. E mesmo que às vezes tenha esquecido, você continua sendo luz.